Olá, pessoal, eu sou Marina Gaia, sou psicóloga, sou host aqui do podcast Ainda Temos Tempo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que costuma ser delicado, mas eu imagino que quanto mais a gente abordar, quanto mais a gente expandir essa discussão, melhor a gente vai entender e saber agir nesses casos. É comum que ao longo da vida a gente passe por diversos momentos de perdas, e isso envolve também o sentimento de luto, que não vem só com a morte. Para falar sobre isso, eu convidei ninguém mais, ninguém menos que um especialista em luto, a Júlia, que é um profissional muito competente, que eu conheci há anos atrás enquanto fazia minha formação em Gestalt Terapia, e tive o prazer de, enquanto ela fazia sua pós-graduação nesse tema, ela ter uma aula ministrada e poder assistir essa aula. Então vamos conversar sobre esse tema, espero que estejam abertos a falar sobre esse assunto, que de nada tem de assustador, né? É uma natureza, faz parte do nosso processo natural da vida e a gente precisa expandir esses pensamentos sobre isso. Júlia, muito bem-vinda, sinta muito bem-vinda, é muito assim, prazeroso para mim receber você tantos anos depois e para falar sobre um assunto que você domina tão bem, então sinta-se à vontade aqui. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Fico muito, muito feliz de falar nesse assunto, né? Quanto mais a gente puder, como você falou, abordar esse assunto, falar sobre ele, olhar para isso, mais a gente tende a normalizar isso que é tão comum, sim, mas não é normalizado. Né, exatamente. É muito importante que a gente pense na perda sob uma perspectiva, inclusive, das mínimas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, né? Eu acho que quando a gente fala em luto, as pessoas ainda mais comumente associam a morte. Mas a perda, ela está relacionada à perda de um animal de estimação, né? Ao fruto de um projeto que não deu certo. Perfeito. Né? Uma separação, por exemplo. O fim de muitas amizade. As perdas que a gente tem durante a vida, né? Na verdade. Viver é um constante ganhar e perder, né? Sim. Cada fase da vida que a gente vai passando, a gente perde a fase anterior, a gente muda, né? A gente estava conversando agora há pouco, né? Então você fez lá o seu mestrado e tal, vive aquela realidade lá, decide voltar, ainda que você volte assim, né? Querendo coisas novas, animada por essas coisas novas, você deixa algo para trás que nunca mais será igual, sim, né? Então tem todo um processo aliado a isso. Então é um eterno ganhar e perder. Exatamente. E todo o processo precisa ser elaborado, né? O luto não é algo que precisa ser tratado, mas que precisa ser conduzido. Né? Isso. Como é que você observa isso na sua prática? E as pessoas que buscam a psicoterapia, por exemplo, a partir de um processo de perda, como essas pessoas têm chegado hoje em dia e como elas têm se percebido? Eu acho que hoje em dia a gente vive um movimento de muita aceleração na nossa sociedade e quase não resta tempo para sofrer. Eu tenho percebido que as pessoas elas têm reservado pouquíssimo tempo para sentirem as suas dores, para perceberem as suas dores e, inclusive, tempo para desenvolver habilidades de lidar com essas situações, né? As pessoas que buscam terapia por isso, Júlia, como é que elas estão chegando no consultório? Então, você falou que não precisava ser tratado, né? E o luto, que é um processo comum a todos nós, é um processo natural decorrente de uma perda significativa, ele realmente não precisa necessariamente ser tratado. Em alguns casos, a gente tem o que a gente chama do adoecimento do luto, né? Que é quando esse luto se torna um luto complicado, que às vezes sim é recomendado o tratamento, já tem todo pesquisas em termos até de desenvolvimento de medicação para o luto. Sim. Que aí é um assunto bem complicado, assim, um pouco, porque tem correntes que são a favor, tem correntes que são contra, mas eu trago isso, assim, para a gente entender que tem, sim, uma certa patologização do luto, né? Tem situações em que aquele luto fica cronificado, né? Merece, sim, um tratamento, um cuidado, mas na grande maioria das vezes, não, né? É um processo que a gente pode ir elaborando sozinho mesmo, até porque é uma coisa muito interna, muito individual, muito daquela história de vida, do que foi aquela perda. Sim. Mas, às vezes, a gente precisa de uma ajuda, sim, né? De alguém para nos acompanhar nesse processo. Eu vejo que é muito isso. Até pelo que você falou, né, da gente estar vivendo nesse momento que parece que não tem tempo para nada, não tem tempo, muito menos para sofrer. Sim. E não tem tempo para ser feliz, avalia para sofrer. É verdade. Né? Então, a gente é muito assim, e eu vejo que as pessoas chegam procurando esse espaço, esse lugar, né, para se viver esse luto, para se elaborar esse luto. Mas também chegam meio que naquele movimento de, olha, eu soube que você é especialista em luto e eu quero saber, assim, como é que eu faço para me lembrar agora disso aqui? Né? Então, eu acho que você vai resolver o meu problema, porque eu não quero estar sentindo isso aqui, eu não tenho tempo para estar sentindo isso aqui, ou isso aqui é muito dilacerante para mim e assim, vamos resolver logo isso. Então, tem também esse tipo de movimento. E
tem gente que chega para realmente assim, olha, isso aqui me tomou de uma forma que eu estou questionando assim toda a minha vida, então vamos olhar para isso e vir até essa perspectiva mais existencial mesmo, né? Do que eu entendo de vida, de morte, por que a gente está aqui, por que as coisas acontecem, né? Por que acontece um acidente hoje, morre alguém, porque uma pessoa jovem morre, e aí são vários questionamentos, né? Até existenciais mesmo, que a gente começa a ir aprofundando para poder dar algum sentido, muitas vezes, para essa perda. Sem que dúvida. Cada um vai construir o seu, né? O meu não é igual ao seu, que não é igual ao de outra pessoa. Muito porque um dos fatores que influenciam sobre como nós vamos lidar com essas perdas é exatamente a nossa história de vida, o nosso histórico de vida, né? E a maneira como a gente desenvolveu essas habilidades para lidar com situações mais desafiadoras. Mas isso que você falou sobre as pessoas, às vezes, criarem uma expectativa sobre quais serão os passos, né, que a gente vai ter que seguir para poder elaborar de maneira mais fácil esse luto e menos sofrida, talvez. Até eu vejo muitas pessoas falando sobre as fases do luto, né? E elas ficam ali contando quase, né? Eu estou vivendo essa fase, depois dessa vem essa, né? E queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre essas fases, sobre para que servem essas fases, assim, a nível de referência, né? Não a nível de regularidade, né? Ou de sequência, enfim. Para que serve essa referência das fases do luto e também essa diferenciação entre um luto complicado e um luto saudável. Certo. Essa coisa das fases do luto é mais uma questão até mesmo didática, né? Ela foi cunhada ali de uma forma didática para que a gente compreendesse mais ou menos como aquilo ali funcionava nesse início ali dos estudos sobre o luto, no Brasil principalmente, né? Também. Mas aí as pessoas acabaram tomando para si como sendo uma coisa definida, assim, fechada, né? Então, e aí é interessante que o paciente já chega assim, não, mas eu sei que eu já estou na fase, sabe, assim, da aceitação. Mas, não, geralmente já estão lá na frente, né? Aquela coisa assim, não, já passei pela negação e tal, eu já estou, né? Porque eu aceito. E aí vira uma confusão interna, porque de repente ele se vê no outro dia negando, se vê no outro dia com a raiva danada, né? Não aceitando aquela coisa toda ali, tentando até barganhar, muitas vezes questionar e tal, então fica aquela confusão, mas eu achava que estava em tal fase, aí eu vi que eu retrocedi, vi que voltei, então a gente sempre explica que essas fases não são definidas assim. Elas podem vir sobrepostas, você pode estar em duas ao mesmo tempo. Você não passa da 1 para 2, para 3, para 4, para 5, né? Você pode pular da 1 para 3, depois volta para 2, depois vai para 5, depois volta. Né? Então, assim, o importante é compreender que o luto é um processo. Né? Que desde que a gente esteja caminhando dentro desse processo, e já respondendo a sua pergunta também, esse luto é considerado um luto normal. Né? Mesmo quando muito dolorido, muito dilacerante. Né? O que eu digo assim, mesmo que você queira, por exemplo, ficar 3 dias na cama chorando, se rasgar todinha, faz parte. Né? Ai, meu Deus, mas eu tenho medo de entrar numa depressão, eu tenho medo de ficar ali e nunca mais sair. Então, assim, como o processo de digerir essa dor para cada um é de uma forma... muitas vezes é assustador, né? Porque eu nunca passei por algo tão assim. Então, para mim é muito assustador se a minha forma de lidar com isso é, olha, eu vou trabalhar, porque eu não quero ficar pensando sobre isso, eu não tenho, né, recursos internos para lidar com isso dessa forma, eu quero ir vivendo e a gente vai vendo o que faz e tá tudo bem também, não necessariamente se é um luto inibido, né? Para a pessoa que é assim, é muito estranho ver, por exemplo, a gente vê isso muito em casal, né, que teve a perda de um filho, a perda de um bebê ou algo do tipo. Às vezes a mulher, por exemplo, lida de uma forma e o homem de outra. O homem tem essa tendência, né, são tendências, né, não quer dizer que tem que ser assim. São estereótipos. O homem tem essa forma, às vezes, de, pego para resolver e vou viver, e vou trabalhar, vou cuidar dela, vou e tal, sou aqui apoio para ela. E a mulher, às vezes, é essa que se derrama inteira, né, que entra em contato com aquela dor muito profundamente. E aí é muito estranho para um e para o outro, às vezes, isso. Né? A gente faz esse trabalho também com a família, com o casal, porque essa mulher, às vezes, fica assim, parece que ele não está nem sofrendo. Né? Eu estou aqui com essa dor tamanha e ele fica, parece que querendo me tirar disso e seguir a vida, e não é bem assim. E até parece um desrespeito, né, Júlia? Eu tenho a sensação de que quando as pessoas elas experienciam esses sentimentos, essas emoções de maneira diferente, um pode se sentir desrespeitado pela maneira como o outro funciona, Perfeito. Né? Desrespeitado, invadido, às vezes. Porque é assim que esse homem às vezes se sente, de chega, eu não aguento te ver sofrendo mais assim. Isso aí não vai levar a nada, né? Não vai resolver. Então, é muita gente compreender essa singularidade do luto, né? Que cada um tem um tempo, cada um tem uma forma. Não tem um tempo pré-definido, não tem a melhor forma de lidar com isso, né? A gente acompanha para ver se não está virando realmente essa coisa, né? Essa coisa do luto complicado.
como a gente chama. Sim. Porque isso aí, o que seria esse luto complicado? Seria aquele luto que não evolui de forma alguma, né? Que existe uma paralisação. Para isso a gente usa também muito o olhar do processo dual do luto. Que é um entendimento assim, a orientação voltada para a perda e a orientação voltada para a vida. Então, imagina que cada um está de um lado e o processo de luto seria um zigue-zague que a gente vai fazendo entre um e outro. Então, hoje eu estou mais voltada para a perda, eu estou muito sentida, parece, sabe, assim, que está doendo mais hoje. E aí, às vezes, amanhã, na verdade, assim, daqui a meia hora você me conta uma piada, eu rio tão gostoso que, às vezes, eu até estranho assim, nossa, né, cadê aquele meu luto? Para onde é que foi, né? E aí eu vou e animo e quero sair, quero me divertir e tal, estou ali voltada para a vida. E, às vezes, eu volto aqui para a perda e fico ali por alguns dias e, desde que tem uma movimentação mínima assim, tá tudo ok. Mas se a gente vê que a pessoa só tá voltada para a vida e assim, né, parece que não tá olhando para aquela perda, a gente começa a preocupar um pouco. E também se a pessoa estiver muito presa nessa parte do olhando somente para a perda, né, muito presa nisso, que não consegue ainda né, ressignificar, não consegue nem começar a olhar para essa possibilidade de ressignificar uma nova vida sem essa pessoa, por exemplo, falando em perdas, né, de pessoas. Sim, sim. Isso é muito interessante porque eu acho que hoje em dia na sociedade o que não faltam são padrões a serem seguidos, né? E eu acho que tentam fazer isso de alguma maneira também com o processo de luto. O luto é um processo vivencial, experiencial, e significa dizer que cada sujeito vai passar por ele, né? Não é o luto que passa pela gente, somos nós quem passamos pelo luto. Isso. Então nós imprimimos a nossa personalidade, nós imprimimos a nossa história nesse processo vivencial, né? Não tem uma maneira fechada, regular, estabilizada, digamos assim, dentro da própria instabilidade desse processo. Não existe, né? Muitos lutos, muitas formas, né? Existem formas diferentes e acho que é muito importante a gente estar atento aos sinais, exatamente como você disse, para que essa pessoa não esteja completamente orientada a um lado ou a outro, exatamente porque esses extremos, a gente sabe que tudo que vai para os extremos deve nos preocupar ou nos chamar a atenção, né? Mas é muito importante que a gente trate isso como um processo vivencial. Eu tenho uma certa tendência a perceber o luto, Julie, como um processo eterno. A dor do luto não é eterna, mas o luto é um processo eterno, uma vez que a pessoa perdida, por exemplo, não volta, uma vez que a situação que foi frustrada não se recupera. Então, o luto, ele está presente nas nossas vidas. Eu não sei em que momento a gente entendeu que seria interessante negá-lo, né? Mas a gente lida com isso, a gente precisa lidar com os nossos processos. Inclusive, a cada perda, a cada nova perda que nós temos, sinto inclusive um convite da vida a revisitar às vezes, né? A perda anterior ou outras perdas que também marcaram. Hoje mesmo eu tive uma sessão e enquanto eu atendia, uma cliente trouxe à tona que se deu conta nos últimos dias que não tinha ainda sofrido por uma perda que aconteceu muitos anos atrás, né? E é muito interessante quando o sujeito dá-se conta disso, toma consciência disso, né? Justamente porque em algum momento se percebeu ferido, desamparado, descuidado, né? Essa ideia de eu não terei mais isso, eu não terei mais essa pessoa, gera uma sensação de desamparo, né? Isso. E eu acho que esse desamparo, como em qualquer momento que a gente experiencia essa sensação, traz realmente um sentimento de confusão, né? Um sentimento de instabilidade e de muita dúvida, não é? Isso, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe o que é o luto até senti-lo, né? Não é um processo que a gente explica assim, como a gente está falando aqui, é um processo, né? Tá, que processo é esse? Como é que ele se dá? Então, para quem é mais racional, busca ali uma certa explicação que não encontra. Então, quando vai vivenciar isso, é que se vê, de repente, né, sentindo todos esses sentimentos que às vezes é estranho ele, pelo menos a intensidade com que eles vêm, a frequência com que ele vem, né? Assim, eu posso estar triste e posso estar feliz ao mesmo tempo, né? Eu posso estar sentindo muito por essa perda e estar alegre por outra coisa ao mesmo tempo. Isso aí às vezes traz essa confusão também, né? Sim. Mas também costumo ver isso muito em consultório, né? Quando a gente está chorando uma perda, a gente está chorando todas as nossas perdas, todas as perdas da nossa vida, né? Inclusive, como você está falando, de às vezes um luto que não foi vivido, assim, a perda aconteceu, mas eu não tive tempo, espaço ou algo do tipo para viver esse luto. E agora é que eu estou me dando conta de como aquilo ali foi doído, de como foi sofrido, né? Tanto que às vezes eu até brinco, né? Às vezes morre o cachorro da prima, da vizinha, e aí a gente se acaba de chorar, parece que aquilo impacta na gente, mas não sei por que eu tô sentindo tanto e tal. Um tantão lá de coisa não digerida, não vivida, né? Que a gente vai. Então esse processo, assim, eu também acho que ele não se conclui, digamos, né? É como uma tatuagem, né? Uma marquinha que fica da gente, porque quando a gente perde alguém,
morre um pedaço da gente também, né? A gente perde um pedaço de nós. Então, nesse processo é um enlutar-se pelo que eu perdi de mim, que é aquela pessoa, ou aquela situação de vida, né? Aquilo ali me representava. Sim. Então, nesse processo, tanto que antes a gente falava, né, que o luto encerrava, digamos assim, se dava por completo ali na aceitação. E hoje a gente já entende que, assim, para além da aceitação do que aconteceu, a gente tem que ter tem que criar um significado para aquilo ali. Tem que ter uma busca de sentido. E dar um sentido, um significado para aquela perda. Porque senão, geralmente, a gente falam fica da preso. ressignificação, né? Exato. Enquanto outra fase. Exato. E aí, assim, todos esses estudos vão evoluindo, né? Até a gente, quanto sociedade, vai mudando e tudo mais. E antes a gente falava até em luto como um processo, né? Que decorre de uma perda significativa, de vínculos significativos, do rompimento de vínculos significativos. Hoje a gente já traz que esses vínculos não são necessariamente rompidos. Né? Fala muito no continuum inbound, a gente tem estudado muito sobre isso, que são esses laços continuados. Então, você perde alguém, mas aquela pessoa continua em você de alguma forma, né? Então, meu pai morreu, mas eu me relaciono com ele de alguma forma, né? Seja espiritualmente, seja dentro do meu coração, seja no que ele me deixou de lembranças, de ensinamentos, né? Então, aquela presença não se rompe fisicamente. Sim, a relação concreta, há uma ruptura dessa relação concreta, né? Mas há uma ressignificância desse vínculo simbólico, né? Então, esse vínculo simbólico, ele está preservado, né? E acho que faz parte do processo de elaboração a preservação daquilo que ficou, né? A Virginia Suassuna, que é uma gestalterapeuta, ela narra que no dia da morte do marido dela, o marido dela morreu fazendo o que mais amava, que era jogar futebol, e ela disse que quando foi chamada ao campo que ele estava, quando ela se deu conta da cena, né, ela disse que se revoltou com Deus e começou a xingar Deus, né, diante da crença dela, enfim. E ela disse que teve uma iluminação na hora que ela olhou para o céu e ela viu escrita a frase: fique com o que você tem, não com o que te falta. E ela disse que essa frase a protegeu do desenvolvimento de uma depressão, porque esse foi, digamos que, o lema em que ela encontrou para seguir adiante, né, e elaborar aquele luto a partir dessa percepção. Eu já tive muito dessa pessoa, né? Eu tenho uma história com essa pessoa e isso está preservado na continuação, inclusive, dessa família, né? E é isso que a gente tenta, sabe, com o processo, porque a dor ali é tão presente que a gente tem que olhar para ela e cuidar dela, mas aos pouquinhos a gente vai trazendo essa perspectiva, né, de assim, não fica só com a perda daquela pessoa, fica com o que você teve dela inteira, principalmente se foi uma perda traumática, se foi uma perda difícil, a gente passou aí por uma pandemia, então quantas pessoas perderam, né, assim, que não puderam visitar os seus familiares no hospital, não puderam velar esses familiares, não puderam ritualizar isso, então assim, mas eu não sei se ele sofreu ali antes de morrer. Tem uma paciente que ela sempre fala assim, a mãe foi entubada e depois de entubada ela faleceu depois de uns dias. E ela fala assim, ninguém estava lá com ela na hora de entubar ela, sabe? Então eu fico com medo, assim, eu tenho certeza que ela devia estar com medo, eu não sei se ela não queria ser entubada. Então isso, assim, aí vira até um transtorno de estresse pós-traumático. Aquela cena ali não saía da cabeça dela, uma cena até imaginada, que ela não visualizou aquilo, mas aquilo ali era o que sempre ela pensava na mãe, pensava naquilo ali. Então é uma construção, eu até digo assim, de lembrar daquela pessoa não só pela dor, mas pelo amor. É esse o processo, na minha visão, na minha prática clínica, é transformar um tanto isso, né? Que a gente sabe que é o amor que está fazendo doer tanto, né? Que o amor e a dor são fáceis da mesma moeda, como diz o nosso querido Parks, que é né, o grande teórico de luto. Mas quando o luto acontece, a gente está tomado por aquela dor, né? Aquela dor toma a gente é circundado por aquilo. Aos poucos, conforme esse processo vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo ao redor dessa dor. Não é que a dor necessariamente diminui, é que a gente cresce. A gente não é mais a mesma pessoa que era ontem. A gente não é mais a mesma pessoa depois de passar por uma perda muito significativa. Então, é esse o processo que vai se desenrolando, né? Eu imagino que tem uma porta, né? Uma porta para a vida que a gente tinha, né? Na configuração anterior a essa perda. E a porta que nos projeta para a realidade agora, né? A partir dessa necessidade de adaptação, de transformação, né? Quando uma pessoa morre, ela demanda que os sobreviventes, como a gente chama, né? Se reorganizem dentro dessa dinâmica. Então, é de fato um processo de transformação e que você observa que, de repente, os lugares e papéis que você ocupava
vai mudar a partir de agora, Perfeito. né? Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar num convite, num chamado à vida, né? Eu acho que a morte, ela faz um chamado à vida. Ela faz com que a gente observe como é que nós estamos. E por isso que é tão... faz tanto sentido as pessoas chegarem no consultório questionando a vida depois que sofrem uma perda, né? Exatamente porque eu acho que essa observação de quais são essas prioridades hoje em dia, que tipo de vida eu estou levando, qual valor eu tenho dado às relações que de fato me importam, né? Quais são os tempos de qualidade que eu tenho vivido com a minha família, enfim, com aquilo que me importa. Então, eu acho que realmente a morte é um convite à vida, e por isso que eu acho que esse tema é um tema tão interessante da gente abordar, porque realmente é nosso, está para nós, assim como a certeza de estarmos hoje aqui e agora, teremos sim essa convicção de que a qualquer momento também esse tempo pode já não ser nosso. Eu acho que é muito importante a gente falar também, Júlia, sobre os aspectos que podem influenciar esse processo do luto, né? Como essa pessoa vai passar por esse processo mais desafiador. Quais são os principais aspectos e fatores que influenciam nesse processo? Vai depender muito, né, de pessoa para pessoa. O que eu chamo de ferramentas internas. Depende muito de quais ferramentas aquela pessoa construiu durante a vida, o que ela passou, o que ela viveu, que faz com que ela hoje tenha que lidar com isso. Então, eu já passei por outras perdas, né? Eu já tive uma vida bem difícil, em que eu tive que sabe, ralar e me desenvolver de diversas formas, né, emocionalmente, principalmente falando, para lidar com coisas difíceis, ou não, eu tive uma vida muito, eu brinco, né, cor-de-rosa, que tudo foi tranquilo, foi bonitinho, redondinho, com o papai, com a mamãe, tal, e de repente eu sou invadida por uma perda assim, né, que abre meu chão e que eu não consigo, não tenho ferramentas realmente para lidar com aquilo, eu tenho ferramentas para lidar quando tudo vai bem. Então varia muito de pessoa para pessoa, mas tem sim os fatores protetivos do luto, né, e tem os fatores dificultadores do luto, né. Nos dificultadores tem a questão assim do tipo de perda, né? O tipo de perda é uma questão que às vezes impacta muito. Se foi uma perda violenta, se foi uma perda repentina, em que momento de vida você estava quando aconteceu aquela perda, né? Qual foi o cenário daquela perda também. De fatores protetivos a gente tem alguns, né? Rede de apoio, essa questão da busca por ajuda também, às vezes impacta. A forma que eu olho para essa perda, né? O que eu tenho de construção também desse tipo de coisa de significado. Então, o que eu entendo a vida, a morte, como eu falei, né? Por que as pessoas morrem? Porque se para mim é um grande caos, eu nunca parei para pensar sobre isso, né? Ou então eu já parei, fiquei tão confusa que eu achei melhor deixar para lá. Quando eu sou invadida por isso, eu fico desorganizada realmente. Foi o que aconteceu também durante essa pandemia, durante tudo isso, né? Eu achei interessante a sua metáfora da porta, e aí me vem até uma imagem assim na cabeça, você fala, né? Essa porta que divide o antes e o depois. E aí o que eu vejo quando os pacientes chegam, na verdade muitos estão ali batendo nessa porta de eu quero voltar, eu não pedi para estar aqui nessa nova vida, não quero saber de vida nova não, sabe, até violento às vezes com alguns pacientes a gente tentar, né, puxar, então é um processo que tem que ser muito cuidadoso, muito no tempo, né, tem que ter uma curiosidade muito grande sobre como aquela pessoa funciona. Porque muitas vezes é esse bater nessa porta desesperado que vai acalmando e vai entendendo que não volta, né? Aquele segundo anterior à perda que você diz assim, ali mudou toda a minha vida, muitas vezes, né? E aí e abrindo esse olhar para essa nova vida, né? Essa nova configuração de vida, porque às vezes impacta em coisas tão profundas, né? Por exemplo, eu perdi, vamos dizer, o meu esposo. Nossa, eu perdi muita coisa, né? E aí, às vezes, eu só vou me dando conta das coisas que eu perdi. Então, eu perdi, talvez, o pai dos meus filhos. Eu perdi a pessoa que, talvez, que pagava minhas contas. Eu perdi a pessoa que dividia esse apartamento comigo. Agora, como é que eu vou fazer? E aí, você vai se dando conta de cada pequena perda dessa e se readaptando a essa nova realidade sem essa pessoa. Então, é uma reconstrução, é um se reinventar a todo momento, né? Isso é a gente pensar que construir ou pensar num projeto de vida já é difícil, imagine refazer e mudar os planos quando esse projeto de vida é interrompido. Sem ser por vontade própria, né? Exatamente, né? Você ser invadido por isso. Exatamente, você é literalmente invadido, atropelado, né? Assim, existe um dano ali que de fato é irreparável em algum grau, justamente pela perda em si, não é? Mas que é possível, de fato, a gente dar novos significados a essas existências, né? A minha primeira grande perda foi aos 7 anos, quando eu perdi meu pai. Hoje em dia as pessoas dizem assim, quando as pessoas, até na instante você disse, né, você é do fazer, né?
Hoje em dia as pessoas olham pra mim, assim, dizem que eu pareço muito com meu pai, e pelo que eu lembro, sim. Mas meu pai também era muito, muito ativo e tudo mais. Mas eu lembro que a minha percepção, assim, pela minha ligação ser muito forte com ele, né? Assim, eu digo que o meu pai, ele morreu exatamente numa idade em que a minha personalidade estava sendo definida, aos 7 anos. Então eu digo, ele cumpriu o papel dele, graças a Deus. Eu sou muito grata pelos 7 anos que eu tive com meu pai. E sei que essas marcas estão comigo até hoje e consegui elaborar dessa forma, né? Mas é muito interessante porque eu acho que depois que a gente sofre uma grande perda dessa, principalmente tão cedo, a gente só tem uma opção, né? Ou você desenvolve e elabora a ferramenta, ou então você realmente vai passar a vida inteira em função e, digamos que, prejudicada, né, por aquele acontecimento. E a minha mãe desenvolveu uma depressão logo em seguida. A minha mãe, imagine que eu perdi com 7, minha mãe perdeu o marido aos 27. Nossa, muito com uma jovem. Filha de 7 para criar. Então, foi um contexto realmente muito traumático, de fato, né? E eu lembro que tudo que eu pensava, assim, na hora, que eu conseguia pensar enquanto criança, porque eu tenho memórias muito vivas disso, né? Assim, não tem outro caminho para seguir, é para frente, assim. Eu tinha muito claro isso, eu não posso olhar para qualquer lado, porque eu sei que se eu olhar, eu também vou cair. Eu tinha muito esse pensamento, assim, né? Minha mãe já está demandando isso, e eu não posso cair também. A gente tem que seguir de alguma forma, né? E por isso que eu acho tão interessante a gente avaliar como esses papéis, eles vão acontecendo. Porque imagine uma criança de 7 anos sentir essa necessidade de só seguir, né? Hoje eu entendo que muito do meu movimento e da maneira como eu funciono hoje não é, minha gente, assim, é até interessante falar sobre isso, porque eu acho que assim, hoje as pessoas olham pra mim e dizem, Mariana, você faz tudo, e é desenrolada, e é não sei o que lá. Mas eu não sei até que ponto isso é em mim algo provocado espontaneamente. Isso é fruto de uma necessidade, Júlia, que eu precisei desenvolver lá atrás. Inclusive através das perdas que sofri ao longo da vida, né? Então, assim, aquilo que hoje as pessoas veem enquanto bonito, enquanto uma qualidade, não é necessariamente algo que foi florido, né? Sim. Assim, que foi um processo lindo de desenvolvimento. Nasci assim, não. Né? Super... Exatamente, não foi. Isso. Foi primeiro através de uma demanda emocional que eu precisei desenvolver, né? Ano passado, passados 21 anos que meu pai faleceu, ano passado, eu me dei conta de que eu não tinha parado ainda. E foi quando eu tive o meu primeiro episódio depressivo. E foi um insight, porque eu me dei conta, eu me lembrei de uma cena do dia que chegou a notícia efetiva, porque meu pai morreu de acidente, mas ele passou alguns dias no hospital. Quando chegou a notícia efetiva, não veio, eu não tenho lembrança de ninguém que veio me abraçar, porque a minha mãe estava demandando tanta atenção naquele momento, que todo mundo foi socorrer. E essa criança ficou ali, pra onde eu vou. E eu lembro que eu olhei fundo no olho de uma vizinha da época, e eu corri pros braços dela, assim. Ano passado eu me dei conta do quanto esse movimento foi simbólico para que eu trabalhasse o meu luto ao longo desses anos. Então foi isso que eu vivi ao longo desses anos. Não vai ter ninguém para olhar minha dor. Eu vou ter que dar conta dessa dor. Se eu parar, eu caio. Eu não posso parar porque eu não tenho ninguém para me amparar aqui atrás. Eu vou ter que dar conta, né? E ano passado eu disse assim, eu não quero mais dar conta. Ótimo. Eu quero parar, né? Assim, eu tô cansada de dar conta e eu quero olhar pra isso, né? E finalmente, assim, eu consegui perceber todas as faltas que eu tinha dado conta de ultrapassar para chegar onde cheguei. Mas que isso tinha um preço, né? Não precisa mais, né? Exatamente. Não precisa mais. Então, eu acho muito importante a gente dizer isso, porque justamente por isso, gente, o luto não é um processo linear, né? E ele não é finalizado só porque a gente consegue dar conta de seguir a vida, né? A gente segue com a nossa mochila, com as nossas questões aqui para olhar sempre, né? Eu também perdi meu avô agora, mas esse mais recente, há pouco tempo. E quando o meu avô, ele faleceu de um processo de adoecimento, e eu queria que a gente entrasse nesse assunto desse luto antecipatório, né? Assim, como é que a gente pode observar isso, porque meu avô estava em sofrimento e eu lembro que eu dizia, meu Deus, assim, faça a sua vontade, porque meu avô está em sofrimento e a gente já não aguentava mais vê-lo sofrer daquela forma, né, assim, já não era ele ali, né, a sensação que nós tínhamos. E a gente começa a fazer essa espécie que popularmente a gente chama de preparação, né, mas por mais preparados que nós estejamos,
prontos, nós nunca vamos estar. Então, até existe essa espécie de luto antecipatório, que eu vou pedir para a Júlia falar um pouco mais e melhor sobre isso, mas isso não nos protege do sofrimento, isso não nos protege da dor, né? Então, apesar da gente tentar verificar e saber que a hora está cada vez mais perto, esse sofrimento ele estará presente quando essa notícia chega, né? Sim. O que acontece é que você já começa a ter esse sofrimento de perspectiva desde o momento ali em que você sabe que há um adoecimento, que há a possibilidade de vir a óbito, né, da pessoa morrer daquele adoecimento. Então, isso já vai entrando em perspectiva. Então, vamos dizer assim, é como se a gente pegasse aquela coisa condensada ali de, por exemplo, uma perda, como você relatou, do seu pai, que é pontual ali, bem pungente, que há essa coisa violenta mesmo, de, né, aquela quebra violenta com a tua realidade. Isso vai acontecendo mais aos poucos, né? Então esse processo de ir digerindo a possibilidade dessa perda começa antes. Mas não é esperado que quando a perda se dê, você então já vivi antecipadamente o meu luto, então não tem mais luto para ser vivido. Não é isso, né? É só uma compreensão do luto antecipatório que a gente, assim, é que o luto já está presente antes mesmo da perda, né? A partir da possibilidade, né, e do olhar para essa perda, que ela vai se aproximando, a gente vai se direcionando, né, a lidar com aquilo, a se despedir, né? Sorte de quem consegue, né, esse processo, porque muitas vezes a gente entra realmente em negação, né, na própria negação do luto, e não, mas vai ter um milagre e vai salvar, e não que não possa acontecer, né, mas às vezes assim, o cenário está ali muito bem colocado, e as pessoas, né, não querem entrar em contato com isso, às vezes não querem falar sobre isso, e aí tem uma pessoa que às vezes é mais aberta para olhar, e às vezes é silenciada, o próprio doente às vezes é silenciado, quando ainda está em condições, né, então tudo isso é também um processo dessa nossa sociedade moderna, né, a morte é uma coisa assim, que não deve ser falada, né, só é falada em último caso. E aí isso dificulta como um todo, né? Dificulta as perdas como um todo, dificulta a gente olhar para isso. Ao tempo em que, com pandemia, com Covid, com tudo mais, a gente teve que olhar, né? Todo mundo perdeu alguém, mais próximo, mais distante, né? Mas todo mundo soube da morte. O tempo inteiro a gente sabia que, né, tantos números de pessoas tinham morrido. Então, a gente até ficou com a esperança de que isso tornasse, normalizasse mais um pouco a gente olhar para a morte, né? Mas, infelizmente, eu percebo que não aconteceu tanto. Em alguns meios, sim, em algumas áreas, sim. Mas, no geral, as pessoas continuam naquilo que você também falou, do assim, né? Essa coisa da nossa sociedade sem tempo. Então, não quero olhar para a morte, mas, na verdade, eu não estou nem vivendo. Né? Por que é tão difícil morrer hoje em dia? Por que é tão difícil a gente pensar sobre a morte, aceitar a morte, né? Até a maravilhosa Ana Cláudia Quintana, né? Nos livros dela, e sobre cuidados paliativos, sobre esse momento ali da morte, né? Quem é que está mais tranquilo, geralmente, ali num leito de morte? É aquela pessoa que diz assim, eu vivi muito bem vivido. Né? É isso que eu trago sempre de perspectiva para mim. As pessoas às vezes perguntam, né, mas Júlia, você lida com isso, com o luto, nossa, que pesado, fala de morte o tempo todo e tal. Eu digo assim, que eu fiz as pazes um pouco com isso, não quer dizer que eu estou preparada para morrer, mas eu fiz as pazes com essa perspectiva, porque isso me lembra o tempo inteiro de que eu tenho que estar vivendo. Eu acho que, na verdade, quanto mais de morte eu falo, mais sobre vida eu penso, mais sobre o momento presente eu penso, porque a gente não sabe se amanhã a gente está vivo, se quando eu sair daqui eu vou continuar viva. Então, né, eu tenho esse momento aqui, vamos fazer o melhor, vamos estar totalmente presente aqui, né, e isso me traz assim, uma renovação de vida que é muito, muito importante. Eu acho que se todo mundo conseguisse ter esse olhar para a morte, a gente viveria com mais plenitude, com mais sentido. Eu acho que é uma convocação ao presente, né? É uma convocação a esse aqui e agora. Você tem desfrutado da vida que você tem, né? Você tem resguardado, assim, esse viver para esse futuro que é completamente incerto, né? A Brené Brown, ela fala muito que a gente só começa verdadeiramente a viver quando a gente aceita a nossa finitude e a nossa vulnerabilidade. Maria Júlia Kovacs também fala muito bem sobre isso. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa entender a brevidade da vida e entender realmente que não é um rascunho, que isso aqui que a gente já está vivendo é para valer, né? E que realmente a gente precisa pensar o que é que nós temos valorizado, né? Mas eu queria, pra gente finalizar, Júlia, que você deixasse uma mensagem a todas as pessoas que nesse momento... Já vai finalizar? Pois é, tá vendo? Não acredito, 10 minutos. Mas eu queria que a gente deixasse uma mensagem de vida para essas pessoas que estão
passando por processos mais difíceis, que passaram por perdas, ou que não necessariamente são perdas recentes, mas que pensam sobre o assunto e que refletem sobre o assunto para suas próprias existências, né? Ou para a elaboração de perdas de pessoas ou de situações que marcaram. Eu acho que o importante é a gente olhar para que o tamanho dessa dor é equivalente, como eu falei, ao tamanho do amor que você sentia. Então, se está doendo muito, sabe? Se nesse momento tudo que você sente é dor, é porque o amor era muito grande. Porque a gente não sofre pelo que a gente não amava, por quem a gente não amava. E vale a pena amar. Sim. Esse é um preço que eu digo que eu banco pagar, né? A possibilidade de perder e de sofrer com isso. Sim. Porque vale muito a pena a gente, né, se entregar nas nossas relações, nas nossas vivências. Então, amem sim. E sintam sim a dor da perda também, porque faz parte, né? Não necessariamente tem que ter um sofrimento desesperado ali associado, né? A gente normalizar também o vazio e a dor que faz parte também desse viver, né? Nós somos seres que carregamos também alguns vazios. Sim. Então é isso, vamos amar mais. É um preço que vale a pena pagar. Eu acho que o luto é o preço do amor. Eu acho que a gente, quando fala de perdas, a gente fala sobre uma realidade inerente a todos nós. E um dos pensamentos que eu mais me impus foi pensar que depois de ter sofrido grandes perdas muito cedo, eu não tinha mais o que perder. Então, eu só pensava isso, assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais desafiadores da minha vida, eu só pensava, eu já perdi tudo que de mais importante eu tinha, né? Eu não tenho muito mais a perder, assim. Tenho outras pessoas que eu quero que essas estejam comigo até enquanto puderem. Mas eu respeito muito o fluxo da vida, eu respeito muito a imposição que a vida nos traz. E se eu não estou disposta a viver a vida que se apresenta para mim, dificilmente eu vou alcançar a vida que eu desejo. Porque a gente precisa estar disposto àquilo que se apresenta, a realidade que se apresenta, por mais difícil que seja. Então, para quem perdeu pessoas muito queridas, para quem sofreu grandes perdas na vida, a gente tem esse prisma também para olhar. Eu já perdi muito, eu não quero perder mais. Aquilo que depender de mim, eu quero me esforçar para garantir que eu estou desfrutando, para garantir que eu estou vivendo o meu momento presente e que realmente a vida tem me dado tudo aquilo que eu posso usufruir e que eu tenho vivido com responsabilidade, com disponibilidade, com muito amor às pessoas que estão ao meu redor, né? Nós somos responsáveis pelas nossas relações e enquanto elas estiverem conosco, certamente darão mais sentido para a nossa história. E quando partirem, farão parte, certamente, do nosso coração e das nossas principais memórias. A vida reverbera, né? A morte não tira de nós aquilo que foi vivido. A gente só não guarda, só não registra aquilo que a gente não fez. Então, estejam atentos ao tempo que vocês têm deixado passar e escorrer pelas mãos, porque o tempo não volta e a vida não é rascunho, é no valendo, né? Júlia, muito obrigada, foi um prazer ter essa conversa com você. Esperem que virão mais cartas pela frente. Eu agradeço também, agradeço muito o convite. Eu que agradeço. Um beijo para vocês, fiquem atentos aos nossos próximos episódios.